Olá, eu sou Felipe Falador e bem-vindos ao Cinefilo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os meus palpites nas categorias de melhor efeitos visuais, edição e fotografia. Vamos aos indicados de melhor efeitos visuais. Alien Romulus, Better Man, a história de Robbie Williams, Duna Parte 2, Reino do Planeta dos Macacos e Wicked. O Visual Effects Society, ou o VES, é o sindicato que rege os profissionais de efeitos visuais e foi fundado em 1997. Porém, só desde 2002 que o VES também premia os seus pares. O VES tem 25 categorias, tanto para TV quanto para cinema, e premia diversos aspectos dos efeitos visuais. Os vencedores do VES foram anunciados no último dia 11 de fevereiro, e o único dos 5 indicados ao Oscar que não ganhou nada foi o filme Wicked. O filme que recebeu o prêmio máximo da noite, ou seja, o de melhor efeitos visuais em um longa-metragem, foi O Reino do Planeta dos Macacos. No entanto, o filme que ganhou em mais categorias foi Duna Parte 2, que acabou ganhando em 4 categorias: melhor direção de fotografia digital, melhor cenário digital, melhor composição de efeito digital e melhor simulação de efeitos. Como Duna Parte 2 também venceu o BAFTA no dia 16 de fevereiro, com certeza é um bom indicativo que Duna é o favorito nessa categoria. Então meu voto vai para Duna Parte 2. Agora vamos aos indicados de melhor edição: Anora, O Brutalista, Conclave, Emília Pérez, Wicked. Em dezembro de 2024, o American Cinema Editors, o sindicato dos editores, anunciou seus indicados ao Eddie Awards, que é o prêmio que premia os seus pares. O Eddie Awards premia tanto TV quanto cinema, e nas categorias de cinema tem 5 categorias: animação, drama, comédia, documentário lançado em cinema e documentário lançado em streaming. O único indicado ao Oscar que também não tem uma indicação no Eddie Awards é o filme O Brutalista. Mas o filme, talvez por ter sua longa duração, não está sendo considerado como um favorito nem no Eddie Awards e nem no Oscar. Como os vencedores do Eddie Awards serão anunciados apenas depois do Oscar, infelizmente não teremos como usar esse prêmio como um prêmio precursor para determinar quem é o favorito na categoria. Então teremos que ver outros prêmios durante a temporada para ver quem que pode ser o favorito na categoria. Uma curiosidade sobre esse ano é o diretor Sean Baker. Com o filme Anora, o diretor conseguiu 4 indicações ao Oscar, como produtor, diretor, roteirista e editor. Se Sean Baker vencer o Oscar de direção e edição, ele se junta a um time seleto de diretores que também venceram o Oscar de edição pelos seus filmes. Ele se junta a nomes como Alfonso Cuarón, por Gravidade, James Cameron, por Titanic, Robert Wise, por West Side Story, lá em 1961, e David Lean por A Ponte do Rio Kwai. Por mais que Sean Baker esteja fazendo uma campanha forte para ganhar esse Oscar de edição, e ele inclusive está em número 2 nas apostas, ainda quem é o favorito é o filme Conclave. No último dia 16 de fevereiro, Conclave foi o grande vitorioso no BAFTA, que não só ganhou o prêmio de edição, como também ganhou o prêmio de melhor filme e melhor filme britânico. Ou seja, acho que com certeza isso posiciona o filme a uma vitória, pelo menos na categoria de melhor edição, no Oscar 2025. Então, meu voto vai para Conclave. E por fim, vamos aos indicados de melhor direção de fotografia: O Brutalista, Duna Parte 2, Emília Pérez, Maria, Nosferatu. O American Society of Cinematographers, o ASC, ou o Sindicato dos Diretores de Fotografia, existe desde 1919, ou seja, mais de 100 anos. Porém, o ASC só entrega prêmios desde 1986. O prêmio do sindicato do ASC é um bom precursor para o Oscar, sendo que, por exemplo, nos últimos 15 anos, 10 vezes o vencedor do ASC também venceu o Oscar de melhor direção de fotografia. Edward Lachman, o diretor de fotografia de Maria, foi quem venceu o sindicato dos diretores de fotografia esse ano. Eu acho que o que tem mais chance de ganhar esse ano é o diretor de fotografia Lol Crowley, por O Brutalista. Por mais que Crowley receba aqui sua primeira indicação ao Oscar, com certeza é o trabalho mais complexo, pois afinal de contas utilizou uma técnica dos anos 50, que é a técnica Vista Vision. O filme foi rodado inteiramente em película, utilizando essa técnica Vista Vision, e é por isso que o filme tem essa estética de época dos anos 50. Eu realmente acho que O Brutalista tem uma paleta de cores fantástica, é um filme belíssimo esteticamente,
E, inclusive, as cenas todas rodadas em Carrara realmente ficaram muito impressionantes. Então, meu voto vai para Law Crawley por O Brutalista. Então, vamos fazer um recap. Melhor efeitos visuais, Duna Parte 2. Melhor edição, Conclave. E melhor direção de fotografia, O Brutalista. Se gostaram desse vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo.